E é isso aí, nós estamos de volta, meus amados irmãos. Amados irmãos, por toda essa semana, a gente tem ouviu algumas... Isso aí já é comum, né? Acho que há algum, digamos, você que é católico, já pôde ouvir que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, né? Você já ouviu? A gente vai só passar aqui uma breve formação falando para você quem foi Constantino, né? Porque muitos falam que a Igreja Católica foi fundada por ele. A Igreja Católica foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus 16, 18, tá bom? Você quer ver na palavra onde foi fundada a igreja? Abra no livro de Mateus, capítulo 16, né, a partir do versículo 18, que você vai ver ali Jesus fundando a sua igreja, tá bom? E quem foi Constantino, né? A gente primeiro precisa conhecer quem foi a pessoa, né? Onde muitos dizem que foi o fundador do catolicismo, negativo. Constantino, ele foi um imperador, gente, certo? Ele também é conhecido como Constantino Magno, né? O Grande, né? Ou Constantino I. Ele nasceu no ano de 274 e faleceu no ano de 337, né? Foi imperador durante 31 anos, né? Ele foi imperador, né? Do ano de 306 a 337, né? Que foi o ano de sua morte. Então, ele teve um império, ele foi imperador durante 31 anos nesse período ali no século 3, né? Era filho de Constâncio Cloro, né? E Helena, né? Que ela foi uma cristã de muita fé e depois se tornou Santa Helena, né? Então você que não tinha ouvido falar ainda, a mãe, né? De Constantino, ela é Santa Helena. Então uma mulher de fé, né? Que acabou por suas orações também confunde não, né? Digamos, nos lembra a história dos santos que vamos relatar hoje, né? A mãe de Santo Agostinho, que é Santa Mônica, né? Então, para vocês verem, isso eram duas mulheres de fé, de oração, que rezavam muito pelos seus filhos, né? Então, Santa Helena, mãe de Constantino, né? Do imperador, ela, uma mulher de fé, de oração, cristã, forte, fervorosa, né? Só o fogo, que a gente costuma dizer. E por suas orações, ela também, né? Digamos, teve ali uma influência muito grande na convenção, né, de Constantino, né, como imperador, né. Ele casou-se com Faustino, né, que era filha de Maximiliano Hércules, né, no início do século IV, né. O cristianismo já estava espalhado por quase todo mundo naquela época, né. Ele penetrava já em todas as classes, né, aquelas classes nobres daquele tempo. Era muito perseguido, né, pelos outros imperadores, que tentavam a todo modo, a todo custo, eles tentavam parar esse crescimento da igreja, né, do cristianismo ali no início, né. E eles perseguiam muito a ponto de matar, de destruir, né, a pessoa que tornasse a sua fé pública, né, digamos que saísse evangelizando, né, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, os primeiros padres e bispos da igreja daquele tempo, eles eram muito perseguidos e eles às vezes tinham que sair de regiões que eles entravam para não ser mortos, porque a perseguição era muito grande, né? Então, o que Constantino fez, né? Constantino como imperador, e por ter uma mãe cristã, né? Ele começou ali o seu império, né? Cuidando de toda aquela região, mas após, digamos assim, ele, pelas orações da sua mãe, ele já começava a acreditar, embora não sendo ainda convertido, né? Mas ele não era de perseguir, né? Como os outros imperadores perseguiam, né? Os cristãos, né? A igreja primitiva ali que se espalhava, né? Então, após a morte de Galero, né? Antes dele ser imperador, o poder ficou meio dividido entre ele e o Maxi, Maximênico, né, que era um outro que lutava pelo poder do império, né? Porque antes dele ser imperador, o imperador da época era o Galério, né? Então, após a morte de Galério, ele e outro começaram a dividir, né, ou a brigar, podemos dizer assim, pelo império, né? Então, eles tiveram uma luta, né? Uma luta, digamos, árdua, porque o outro se intitulava imperador e Constantino, que é aclamado como o imperador pelos soldados, né? Então, Constantino tinha o apoio dos soldados, né? Como imperador,
e tinha um outro grupo que apoiava o outro. Então, resumindo a história, eles tiveram uma briga ali, eles dois, né, ambiciosa pelo poder, né, e uma luta que aconteceu ali pelo ano de 312, né, e com a vitória de Constantino. Então, após essa vitória, ele tornou-se oficialmente, né, imperador, né. Só que o que ocorreu, né, com Constantino, durante essa luta que eles tiveram, né, essa guerra, essa luta com o outro, ocorreu que ele teve uma visão, né, do céu. Ele lutava ali e teve ali uma visão com os seguintes escritos no céu, né? Com este sinal vencerás, né? Então ele teve essa visão divina, né? Um sinal, né? Com este sinal vencerá. Ele viu essa frase claramente no céu, né? E após isso houve mesmo, ele ganhou a luta e tornou-se imperador. E essa visão que ele teve foi um ponto crucial para a conversão dele, né? Ou seja, ali ele se converteu, digamos, assim que ele assumiu, né? Assim que ele ganhou a luta, quando ia ser aclamado imperador, e durante a luta ele teve a visão, então foi tudo junto, né? Ele assumiu o império e veio também a sua conversão, né? Ali pelo ano de 313, né? E o fato histórico, onde muitos dizem que ele é o fundador do catolicismo, não é verdade, gente. Na verdade, ele como imperador, ele deu a liberdade, né, dos cultos cristãos ali, com o chamado Edito de Milão, né? Porque as pessoas eram muito perseguidas e mortas, então ele, assim que ele tornou-se imperador, ele também ali já estava convertido, né? Foi tocado por Deus ali, e ele deu ali a liberdade, né, dos cristãos a se manifestar, né, a evangelizar, a gente pode dizer assim, porque era proibido, eles faziam isso, mas era escondido, né. Então a igreja subiu com uma força tremenda naquele tempo, nos primeiros séculos, né, que são, como eu falei agora há pouco, os primeiros séculos onde os santos padres da igreja e os bispos, né, eles recebiam ali a associação que vinha já dos apóstolos, né. Para você ter noção, ali no ano de 100, no ano 100 mais ou menos, os apóstolos começam a morrerem, né, a terminar sua missão sobre a terra, e essa sucessão é passada já para os outros, né. E como Constantino viveu ali pelo século III, né, entre o século III e IV mais ou menos, 300 e tanto, no meio ali dos séculos, ele deu essa liberdade, né, ou seja, aonde ele dominava ali, os cristãos eles tinham livre acesso para evangelizar, para levar Deus, para expandir a igreja que crescia, né, mesmo diante da perseguição, crescia e era muito forte, né, muitos adeptos, né. Então, o que Constantino fez, né, foi, no Edito de Milão, gente, dar liberdade, né, dos cristãos se manifestarem abertamente, coisa que eles não podiam, né. E eu tenho até aqui palavras, né, no edito, né, da edição, que ele fala, né, para a gente ter noção de que não foi ele que criou, ele apenas como imperador, e o poder que ele tinha, né, como imperador, digamos, ele colocar aqui uma determinação, onde ali onde ele comandava, não se perseguisse mais os cristãos, certo? Então ele deu o livre-arbítrio para as pessoas evangelizar. As palavras dele foram o seguinte, ó: havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos. Restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã, certo? Então essas foram as palavras dele, ou seja, havia decretos dos outros imperadores antes dele de perseguir os cristãos, né? Quando ele fala que ele estava ali quebrando, né? Tirando todos os decretos anteriores, né? Acerca dos cristãos, né? Que eram decretos de restrições odiosas, né? Que ele fala, indignas, né? Ou seja, para você ver o grau de perseguição que havia naquele tempo. Então, Constantino ele tem uma história muito linda dentro do cristianismo, porque ele usou de seu poder como imperador e já convertido, pelo sinal que veio do céu, né? O Senhor se usou dele, né? Ali no meio da luta, como eu falei, o Senhor deu uma frase a ele escrita no céu. A frase
E com este sinal ele se converteu, né? Deus falou ali para ele que com aquele sinal ele vai ganhar a luta. Ele ganhou a luta, tornou-se imperador. E as primeiras ações dele como imperador foi dar liberdade aos cristãos de se manifestarem, de evangelizar, de espalhar a igreja de Cristo sobre a terra, né? O tão conhecido Edito de Milão. Se você estudar isso, você vai ver lá. Mona? E uma coisa, édito, ele é um tipo de lei. E é um tipo de lei criada e foi uma lei que ele colocou em prática. Como o John disse, né, ele não criou, mas no império dele ele colocou em prática. E para falar o quanto ele foi importante, ele não fundou a igreja, claro, mas ele foi muito importante para a expansão da igreja junto com essa lei que ele deixou que entrasse em vigor. E falar um fato muito interessante é que nessa época dele, de ser imperador, a Roma tinha sido dividida em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. E aí a Roma do Oriente tinha capital em Constantinopla, que era onde ele ficava, onde tinha o império dele. E aí era quando os bárbaros estavam avançando sobre Roma, eles queriam destruir Roma, eles queriam destruir todos os impérios dela. E aí eles só atacaram a parte do Ocidente. A parte em que estava Constantino, eles não atacaram. Tanto que ela ficou intacta por 1000 anos para mostrar a importância de como Nosso Senhor queria ele vivo para continuar expandindo mais o cristianismo. Por isso ele deixou que essa parte do Oriente de Roma não fosse invadida durante 1000 anos. Todinho. Exatamente. Então, analisar é muito legal quando a gente navega na história, né, da igreja primitiva, da palavra, né, que também entra aqui uma história, né, da antiguidade. Gente, é muito lindo porque, como a Mona Lisa falou, o cuidado de Deus na conversão de Constantino, ele teve uma importância muito grande. Até a gente lendo o capítulo 16 de São Mateus, aí a gente vê, né, que quando Jesus está ali fundando a sua igreja, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né, pelos versículos ali entre 18 e 20 alguma coisa, você encontra esse versículo, a gente vê o cuidado. Quando naquela época os imperadores tudinho lutavam contra a igreja para acabar, para calar, né, os discípulos, os padres que vinham expandindo essa igreja, assim como Cristo tinha mandado há 300 anos atrás, né, lá na idade deles. A gente vê, né, que Deus fez o quê? Para prevalecer essa palavra dele, onde as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, né? Ele converte o imperador, né, do qual vai proteger e vai ter a missão de expandir, né? Ou seja, as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Cristo. Porque se ali não fosse, se não tivesse um imperador para, digamos, lutar contra todos os bárbaros, como a Mona Lisa falou, a igreja naquele tempo ela tinha sido calada, silenciada, ela não tinha avançado, né? Porque todos iam contra a igreja, contra os cristãos da época, né? Como ele falou, existiam decretos anteriores, né, a ele, de restrições odiosas, né, e indignas, né, para vocês terem uma noção. E ele quebrou tudo isso. Então, a importância do cuidado de Deus, né? Quando muito se levanta sobre a igreja, quando ela passa por períodos muito difíceis, né, a gente sempre lembra dessa palavra: as portas do inferno não prevalecerão, porque foi o Senhor que falou. Então, muito interessante. E para falar, outro esclarecimento aqui para nós, né, Mona Lisa. Para vocês terem uma noção, o Papa da época dele era o Papa Melciades. Nome meio complicado, né? Então, o Papa Melciades, né? Ele era Papa na época de Constantino. E para vocês terem uma noção, ele já era o 32º Papa dessa época, entendeu? Então, gente, quer dizer, de Constantino para trás, né, já tinham passado 31 sucessores de Pedro. Então, se foi ele que fundou a igreja no ano 330, 313, por ali, e os outros papas, era papa de qual igreja, né? Então, não tem muito sentido, né? Na época dele já estava no 32º papa, né? Então, não tem como ter sido Constantino, mas ele tem uma história belíssima e, digamos, uma importância muito grande na história da igreja, tá bom? E você que nunca ouviu falar em Santa Helena, tô lembrando até da Dona Helena, que é nossa ouvinte agora,
Você que nunca ouviu falar, né, de Santa Helena, como eu falei, é a mãe de Constantino, do imperador, e ela tornou-se santa pela a cristã fervorosa que ela era, pela preocupação para com o próximo, né, e também em suas orações, com certeza, ela rezava muito pela conversão de Constantino, assim como fez e ele se converteu, né. Eu tenho, como eu falei, tendo Pedro como primeiro papa, nessa época já era o 32º, né? Assim, não, como eu falei, não tinha como Constantino ser o fundador da Igreja de Cristo, né? Ele apenas deu a liberdade aos cristãos, né? Acabando ali com 2 séculos e meio, né? De mártires, de perseguição, porque durante de Constantino para trás, o que havia muito na Igreja foi um martírio sangrento daqueles que eram pegos, né, evangelizando. Então foi muito sangue derramado, gente, para hoje nós estar aqui. E quando tudo isso acontecia, né, vivia também naquela época, há poucos anos depois, ia nascer, ali também pelo século III, século IV, né, vinha São Jerônimo com a missão de fazer a tradução, né, dos papilos bíblicos para ali fazer o cânon bíblico, certo? Então, a igreja vivia tudo isso ao mesmo tempo, mas foi uma época muito difícil e sangrenta. Para vocês terem noção, os próprios apóstolos de Cristo, né, como São Pedro, né, ele foi mártir da igreja, né, em Roma. Santo Inácio de Antioquia, como eu falei, que teve uma importância muito grande, ele foi preso em Antioquia, né, e ele teve uma história belíssima também, né, na patrística você encontra a história da igreja primitiva, dos nossos pais, dos nossos padres, e ele foi preso em Antioquia e ele viajou diversos dias até chegar a Roma para ser morto pelo Império Romano. Ou seja, era um momento muito sangrento dentro da Igreja Católica, onde só realmente aqueles que não tinham medo, que tinham uma conversão e que acreditavam mesmo em Jesus Cristo, conseguia levar a sua missão, porque de outra forma não tinha como, né, brincar de ser cristão naquela época. Então, são por conta desses homens de Deus que nós estamos aqui hoje. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a história de um santo, a gente vai adentrar um pouco mais na história da igreja. Bom dia.